Já está. À medida que vamos chegando aqui a esta primeira sessão do grupo de estudo do livro A Emergência das Sociedades de Comuns, Por acaso é este este, não é? é esse. Só que eu tenho a edição especial aqui, Gabriela. Ah, Ah, tenho aqui a edição manual. O pois Gabriel fez, o Gabriel fez-me esta surpresa e mandou editar, fazer uma edição aqui especial, encadernada à mão. papel, Então, papel feito à mão, Já não se vê assim muito isso hoje em dia, não. não é vê, não vê, verdade. É. não E vê. ela é maior, não é? Portanto, Não tem tem. A4, tem. Ele estava-me a chamar cegueta para eu poder ver, para eu poder Não, ler não, para poder não, ler sem óculos. eu tenho uma igual aqui. Não está aí autografada, mas pronto, mas vai virar o tempo em que vai ser Assim autografada. fico com inveja que eu não tenho. Pronto, pois é uma inveja cara, mas pronto, é uma É inveja, verdade, acredito. uma boa inveja. Uma bonita surpresa. Uma Bem, eu bonita antes de mais surpresa do agradeço Gabriel. muito teres ancorado este espaço, Marco. E bem, em meu nome e da Bamboal, se é que é possível distinguir as duas coisas, ou as duas entidades, mas em meu nome e da Bamboal eu agradeço muito. eh, Primeiro, assegurares este espaço, e isso é importante porque é preciso espaços de regeneração, e a regeneração, como é uma coisa, vamos lhe chamar uma coisa holística, e não uma coisa separada ou reducionista ou pensada de um ponto de vista cartesiano, não é? De facto, uh, eu acho que nós podemos ter a convicção que, bem ou mal, representamos muitos seres que não estão aqui e que gostariam de estar. E nesse sentido, eu acho que esse aspecto de tu assegurares este espaço é muito importante, mas também é muito importante teres aceito o desafio, o meu desafio em particular, teres vindo a jogo com este livro que tu fizeste. E para mim isso era muito importante, era um marco importante, que por acaso se chama Marco de Abreu, mas é um marco importante este livro, A Emergência das Sociedades Regenerativas, acho que, de comuns, perdão. Ahm, Acho que é um livro que traz uma abertura e, sobretudo, traz aquilo que eu mais ansiava, que era o conhecimento. Quem é o Marco? Quem é esse homem que andou aí a desassossegar tanta gente e que provavelmente esse mundo, sem o Marco, não seria o mesmo. Como também tantos de nós, não é? Que temos sempre um impulso de fazer coisas e, portanto, se nós não estivéssemos vivos ou não nos encontrássemos, possivelmente o mundo seria outro. Mas eu achei que tu tinhas que dar vida e voz a um livro e que as pessoas olhassem e percebessem quem é o Marco, qual foi o circuito, qual foi o projeto de vida dele, com todas as vicissitudes, altos e baixos, curvas para a direita e para a esquerda, mas hoje estamos aqui e, portanto, isso para mim é que eu celebro. Olha, excelente. Vamos a isso. Portanto, começamos nós os três, Vânia, Gabriel e Marco, e vamos por aí fora. Eu sou novato nestas coisas, portanto vou-me estrear, vou assumir com o meu medo que estou a iniciar este contexto. A minha proposta é começar a ler e trazer as nossas vozes, vou parando, vamos trazendo as nossas vozes, o que é que vai ficando vivo com a leitura, e também como é que vamos ir descascando a bota daquilo que vai aparecendo, dos diferentes conceitos, do que vamos sentindo, enfim, por aí fora. Ok? Então, a emergência das sociedades de comuns em Portugal. Eu dedico este livro, dedico aos meus filhos, ao Afonso, ao Diniz e à Inês, e aqui já quero fazer aqui um parênteses no sentido em que, para mim, uma das grandes linhas orientadoras da minha vida é eu poder criar legado, eu poder construir uma história e obra de facto que lhe permita a eles ter futuro. E quando eles fizerem aquela pergunta, pai, mas o que é que tu andaste a fazer para eu não ter este futuro que está aqui em cima da mesa, eu posso olhar para trás e dizer a minha história falar por mim. Eu não ter que dizer, pois, não sei bem, não. Eu ter de facto obra e experimentação e ter tentado fazer algo, ter mostrar também de forma autêntica que andei a dormir durante algum tempo, que andei de olhos fechados há algum tempo, mas e que isso mudou e que há uma obra feita, que há um caminho feito. Então, esta é uma das linhas orientadoras e é uma das razões para a qual dedico a eles, porque eles são de facto a próxima geração, é o legado, é quem vai viver, quem vai herdar tudo isto que está em cima da mesa.
No subtítulo do livro está a minha jornada, portanto, este é um livro que fala de mim e a partir de mim, e a chamada para a inovação social transformativa, em paz, na direção da colaboração criativa de comuns. Eu não vou descascar agora o subtítulo, porque ele está na introdução ao livro, então aí retomamos esse subtítulo e descascamos um pouco. E a primeira grande expressão está nesta frase, que para mim, nesta citação, nesta construção, a partir de uma citação do Otto Schammer, que para mim introduz de forma sucinta aquilo que é o livro e aquilo que o livro tem como grande intenção. Como fomos capazes de criar uma sociedade de forma coletiva que quase nenhum de nós individualmente se revê. Fizemos-lo em cocriação de forma inconsciente. Isto não foi obra de um, foi obra de nós todos e foi inconsciente, infelizmente. Como podemos ser disto? Para ser sincero, não sei. Como inovador social, como criativo cultural, como praticante de desenvolvimento regenerativo, de possibility management, da teoria U, da teoria integral, como pai, como homem, pessoa por inteiro, como comum, penso que a resposta terá de ser criada coletivamente. As soluções, as respostas vão resultar da aceitação do não sei, do desconhecido, através da experimentação em equipas, em cocriação de forma consciente. Portanto, é nós mudarmos de facto o paradigma, de sairmos do indivíduo para a equipa e para o coletivo e podermos co-criar de forma consciente algo diferente. Para mim, este é o manifesto que assinala o livro, que mostra como o livro se vem expressar e vem se pôr neste território do fazer, Vânia. E confessávamos antes de começar a gravação que uma das coisas que tinha ficado para ti era esta chamada de ação, a ir para a ação. E é isso, é exatamente isso que está aqui proposto nesta expressão, que é minha, mas que é criada a partir do Otto Schammer. Portanto, é uma frase, é um escrito que ele tem neste sentido. Depois temos o índice, eu não vou ler o índice, e vou ler os prefácios. É um prefácio em várias vozes, portanto são várias pessoas que o escrevem. Eu vou começar pelo primeiro, que é da Helena Marujo. Vou na leveza do voo do pássaro. Começa ela por citar Alda Roseiral 2025. Toco com afago nesta trilogia profética. Afago com a mente e coração, por serem livros de cabeça erguida, livros, feitos leves e profundos a partir de uma serena urgência. Há neles um canto, o fruir de muitos possíveis, articulados numa incendiada e incendiária paixão pelo possível. Uma espiral que começa a partir de uma dádiva. Uma forma de atravessarmos juntos os nossos rios comuns, na complexidade e movimento imparável de todos os nossos caudais, que se cruzam e se automatizam e se voltam a cruzar incessantemente. Em tempos em que nos vemos muitas vezes encolhidos e escondidos no lado escuro das vidas que nos percorrem e que percorremos, num cotidiano envenenado, onde muitas palavras que já foram belas ficaram gastas, e é tão fácil ensobrarmos. Quanta força há em mergulhar numa linguagem grávida de neologismos, de questionamentos, de não certezas, tecida ainda assim na abundância de horizontes viáveis e radiosos. Aqui se navega sobre como articulamos futuros, esperançando através da dança entre o eu e o não eu, entre o que morre e o que se transforma, o que ressuscita e o que nasce. Aqui se insurgem formas celebrativas, intuições e experiências que, a partir das vividas minuciosamente examinadas pelo seu criador Marco, convidam a que criemos novas alturas coletivas nos nossos voos, através de abençoados imaginários. Metabolizando a vida em conjunto, na indivisível complexidade entre um caminho percorrido e um horizonte que se perfila, aqui se entrelaça o narrar do mundo, através das buscas mais íntimas, tantas vezes como práticas de nudez efetiva, de pés descalços, como o conhecido, em circunvalações para chegar ao que importa. É essa essência que nos pode, quem sabe, salvar um pouco. Sinto aqui Hélène Cixous, 1996, página 72. Tem de haver outro sítio, digo a mim própria. E toda a gente sabe que para ir a outro lugar há rotas, sinais, mapas para uma exploração, uma viagem. É isso que os livros são.
Toda a gente sabe que existe um lugar que não está económica ou politicamente em dívida com toda a vileza e compromisso. Que não é obrigatório a reproduzir o sistema. Isso é escrita. Se há outro lugar que pode escapar à repetição infernal, é nessa direção onde se escreve, onde se sonha, onde se inventa novos mundos. Está a Helena a citar, é Hélène Cixous. Obrigada, Marco, por criares, cuidares e caminhares no comum. Assim te entregares inteiro nesta obra, demorado, dedicado e generoso. Chamas pelo nome de cada um de nós para experimentarmos cada dia mais uma profunda ecologia de comuns. Helena é professora no ISCS, na Escola no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, é coordenadora da Cátedra Unesco e participa em vários centros de investigação ligados particularmente à psicologia positiva e à felicidade pública. E eu gostava de vos ouvir um de vós, o que é que fica vivo depois de ouvirem aqui as palavras da Helena? O que é que vem para cima? O que é que se torna vivo em vós? A Helena é uma pessoa que tem o dom da palavra e, portanto, ela vai atravessar essa fronteira entre o Marco Pessoa e o Marco Autor e vai, no fundo, ligar fazer essa ponte. Ahm, portanto, é um pouco isso que eu estava a dizer, de facto, na fase inicial, ou seja, acho que o propósito desta obra era dar a conhecer a pessoa Marco, a sua vivência, a sua experiência e, e naturalmente, encontrar um leitor que porventura esteja interessado em reconhecer que há muito caminho a fazer e também na experiência do Marco, algumas propostas que porventura pode, enfim, passar a utilizar, a fazer, a comprometer-se com um novo mundo que porventura se sinta inspirado nas palavras do Marco nos seus vários tomos. Já agora, só uma questão. Quando nós falamos em tomos, porquê que falamos em tomos e não em partes? Este livro era para ser três livros e não um. Simplesmente, nós entendemos, Bamboal, entendemos que devia ser um, mas mantivemos a ideia inicial do Marco de ter três livros. E, portanto, o que considerámos foi que temos três livros num. E, portanto, daí termos tomos e não partes. Pronto. Mas, de facto, para nós era essencial ter um tomo, vamos dizer, uma parte, se quisermos, que falasse do Marco e que o Marco estivesse presente, e que, de facto, trouxesse a vida dele e a sua própria construção. E por outro lado, as vivências, aquilo que ele praticou, face à experiência que, entretanto, foi vivenciando. Para mim, do meu ponto de vista, era essencial. Aliás, eu lanço aqui um repto, porque há imensas pessoas, para além do Marx, com o maior dos respeitos, e o Marx sabe que eu tenho imensa consideração por ele, mas há muitas pessoas que estão a fazer um trabalho de formiga que não se vê e que precisam de dar vida e voz àquilo que estão a fazer. Portanto, vou dizer que há muitos marcos diferentes, com certeza, têm outros nomes, são outras pessoas, têm outras vivências, têm outras personalidades, outros modos de estar, mas que precisam de vir a jogo. E, portanto, aquilo que a Helena Marujo, de algum modo, traz neste prefácio é muito esta articulação de várias pessoas cujo nome lhe podemos chamar Marco, António, enfim, outros nomes quaisquer que porventura façam sentido. Muitos deles estão aqui no livro, muitos deles estão citados no livro, então são chamados aqui ao livro. E sim, pelo menos pelo menos os mais antigos, nós podemos dizer, há necessidade da malta do Val da Lama, da Anitta e do Paulo escreverem sobre o Val da Lama e sobre a história do Val da Lama e o que eles têm estado a fazer nos últimos 30 anos. Há necessidade do Filipe, da Bárbara, mas pelo menos o Filipe, que está hoje com a Biovila nas mãos, de vir escrever sobre a Biovila e o que foi os últimos 20 anos. Há necessidade do Alfredo Sandim vir escrever sobre a herdade do Freixo e o que tem sido a caminhada na herdade do Freixo. Portanto, estas pessoas, estas pessoas mais antigos, pelo menos esses, têm de vir a jogo e começar a escrever os casos e aquilo que está posto em cima. E esse é o desafio que eu faço a partir daqui à nossa comunidade, a esta comunidade de game world builders, de construtores de mundo de jogos, nesta dinâmica
regenerativa. Eu gosto muito, quando li o prefácio da Helena, comovi-me imenso. Para já porque é um prefácio poético, de uma forma escrita com uma leveza e com uma profundidade incrível. Feito no meio, a Helena estava no meio de uma quantidade de desafios na vida dela e com falta de tempo e ter tido aquela generosidade de ler o livro e trazer para cima da mesa aquilo que era a visão dela e prefaciar este livro tocou-me imenso e toca-me na forma como ela se vê chamada e nota que o livro nos chama a todos, porque de facto era essa a minha intenção. Isto não é uma coisa que se faz sozinho, como dizia naquela passagem que li, é algo que temos que co-criar em conjunto, e para mim é muito importante que tenha passado esta ideia de que é para vir a jogo, que isto convoca-nos a todos e é para irmos a jogo e irmos na cocriação. Como vê-me muito a forma como a Helena põe isso e como capta naquela citação que ela faz, como capta para mim a essência base deste livro e daquilo que está no fundo do livro. Vou à Carla. Carla é médica na área metropolitana do Porto. Marco, Marco, Sim. deixa-me só fazer-te uma pergunta, porque eu acho que estamos no momento certo para fazer essa pergunta. Eu sei que vais falar nisso mais à frente, mas gostava muito de trazer esta definição, do mundo-jogo. O que é isso do mundo-jogo? Ele tá logo introduzido na primeira introdução, na introdução do livro, e eu posso dizer desde já que é um dos conceitos, para mim, chave, porque nós precisamos de qualquer coisa que nos permita distinguir entre aquilo que é criado pela natureza e aquilo que é criado pelo homem. O Herbert Simon chama-lhe isto as ciências do artificial, aquilo que é desenhado. E muitos de nós, se calhar, quando olham para a permacultura, não vêem imediatamente o sistema de design, mas a permacultura é um sistema de design, é um sistema criado pelo homem, é um sistema artificial, que é criado a partir da observação da natureza, mas é um sistema de design. Então, esta distinção entre aquilo que é natural, emergente e que tem determinadas qualidades porque vem a partir da natureza, versus aquilo que é criado pelo homem, que é desenhado, tem uma determinada intencionalidade e que cria um mundo de jogo, tem um conjunto de regras e institui a forma como os humanos trocam valor uns com os outros. Então isso para mim é uma distinção base que vai nos iluminar aqui no livro e ao mesmo tempo que vai nos convocar, porque todos nós participamos sem exceção em muitos jogos. Somos co-criadores de uns, das nossas famílias, das nossas relações, e somos participantes muitas vezes passivos noutros sem saber bem aquilo que estamos a patrocinar. Qual é o propósito desses mundos de jogos onde estamos a jogar? Não é? E o que é que verdadeiramente estamos a apoiar com esses mundos de jogos? Não é? Quando eu jogo um mundo de jogo do dinheiro, eu estou a patrocinar a dívida e a grande estrutura da dívida, a emissão de dinheiro a partir da geração de dívida. E se eu não tiver isto consciente, eu não sei o que é que estou a gerar cada vez que estou a jogar aquele jogo. Então, é esta ideia de que todas as interações sociais estão a favorecer estes mundos de jogos e estes propósitos que os mundos de jogos têm. Então, é uma forma, para mim, chave de olhar para o mundo que nós vivemos e conseguir, a partir dele, dizer: então se isto foi criado pelo homem, eu consigo mudá-lo. Eu não tenho que me render a vivê-lo desta maneira como ele está. Eu posso mudá-lo e posso mudá-lo com os meus pares em cocriação com os outros. Portanto, é por isso que é vital esta distinção e ela tem lugar aqui neste livro bem aberto e desde o início, porque vai-nos ajudar a estruturar tudo aquilo que o livro retrata. Grato, Gabriel, pela pergunta. Eu ainda E tenho mais outra. espera aí, que eu quero ler esta parte porque também quero ouvir a Vânia. E depois tu fazes a outra pergunta. Pode ser, Gabriel? Vânia, prepara-te que esta comentas tu. Então diz a Carla: todos queremos um mundo melhor, mas para quem? Que mundo melhor é esse? Como abraçá-lo? Que posso eu fazer para isso? Neste livro, o Marco revela de uma forma generosa todo o seu percurso, toda a sua capacidade de criar, de inovar, renascer, de intervir, de modificar, de agregar e fazer acontecer. É um livro vivido, onde cada palavra foi sentida e experienciada. Há nele uma necessidade altruísta de partilhar uma visão clara de possibilidades de intervenção a nível individual, comunitário, nos países, na construção e evolução de um mundo melhor, onde o bem comum e o legado são basilares. Este não é um livro comum, mas aspira a criar uma sociedade de comuns. Há livros que nos despertam, nos sacodem e nos impelem a viver a vida de uma forma mais consciente e planetária. Esse é um dos livros. Como é que chega a ti? Quando ouves, Vânia, este prefácio, esta voz da Carla, o que é que fica vivo em ti? Eu acho que ela faz uma síntese muito boa daquilo que é o conteúdo, o grande conteúdo do livro.
e está muito parecido com a perspectiva que tenho agora que eu li, que é exatamente essa. É um livro que fala de tantas possibilidades, de tanta coisa que nós podemos fazer e que realmente acaba por nos remeter para a ação e de partir para começarmos a dar alguns passos nesse caminho. E também traz-nos muita consciência daquilo que é a sociedade atual, mas também dá-nos um glimpse, não é? Uma perspectiva daquilo que pode ser criado e daquilo que pode ser feito. Por isso acho que é um excelente síntese. Grato, Vânia. Quando a Carla partilhou este prefácio com ela partilhou cheia de medo porque era curtinho e não sei o quê. Eu disse: olha, tu começas de uma maneira muito bonita porque tu começas por fazer perguntas. E desde logo, quando eu li o prefácio, eu também me fiz essas perguntas a mim próprio durante estes 20 anos, durante a escrita do livro. Então, de facto, foi um captar da essência a partir da leitura que ela fez, foi o captar da essência. Eu revejo muito nas tuas palavras, Vânia. Gabriel, que pergunta é essa que tu estavas aí já a pôr aí de lado do teu bolso? Não, é que eu sinto muita curiosidade, e penso que se calhar algumas pessoas que nos ouvem, provavelmente, ou que nos virão a ouvir, terão muita curiosidade. Como é que o Marco se sentiu, ao escrever este livro? Isto numa primeira perspectiva, e depois como é que se sentiu olhar para o livro depois de construído. Ou seja, como é que tu te sentiste na fase inicial, portanto, aquela fase inicial, uau, eu não faço a menor ideia como é que vou começar, e quando terminaste e olhaste para trás e dizes, bom, estamos a falar de quase 500 páginas, como é que isto foi possível ter surgido? Claro que tem anexos, mas ainda bem que tem, porque estes anexos, do meu ponto de vista, eram essenciais e deram a força que eu esperava ao livro e, portanto, isso é ótimo. Pronto, mas isso foi agora aqui uma à parte. Mas eu gostava de te ouvir, de facto, como é que tu te sentiste, porque eu acho que é muito importante as pessoas terem noção de uma pessoa que cria uma obra que com peso pesado, não é? É pesada, e com peso porque tem muitas páginas e tem muita informação, tem muitas práticas, tem muita vida aqui dentro. Isto não é um livro, isto é um tratado, é quase sei lá, uma viagem, não é? Para mim é assim que eu sinto, é uma viagem. E quando nós viajamos contigo, como é que tu gostarias que nós viajássemos? O que é que sentiste na fase inicial e na fase final? Sabes, eu estava a fazer um curso de introdução às sociedades regenerativas quando veio o impulso, tanto em setembro do ano passado, quando veio o impulso de escrever o livro. E estava verdadeiramente estimulado pelas pessoas com quem estava a fazer o curso. Estava a Dúnia, que tem sido uma pessoa que temos co-criado muito os dois. Ela tem trabalhado muito na área das organizações integrais, das Steel Organizations, e fizemos várias coisas cá ao longo destes anos. Estava o Tiago da Value Flow, um projeto muito querido, criado pelo Paulo, que tu também te envolveste, Gabriel, em determinado momento. Então, estavam várias pessoas e vários projetos ativos em cima da mesa que me diziam muito. E aquele estava a ser super estimulante, aquele programa, aquelas sessões, uma atrás das outras, aquele eu saía de lá, tanto inspirado, cheio de energia, e disse, pai, tenho que escrever qualquer coisa, tenho que escrever qualquer coisa para isto, para uma espécie de manual para este programa e para estas pessoas que me estão aqui a estimular tanto e o que está a vir está a ser tão inspirador. Então comecei a escrever, senti esse impulso de escrever neste contexto e comecei a escrever e quando veio a escrita veio qualquer coisa que eu não conhecia, um sentimento, uma forma de estar na vida que eu não conhecia, porque de repente só me apetecia escrever. De repente todos os momentos que eu tinha era para escrever, não dormia, acordava à meia da noite, sentava-me para escrever. E esta escrita, este livro, ele ficou pronto no dia 27 de dezembro. Portanto, ele acabou de ser escrito no dia 27 de dezembro, no Alcanforado, em plena Serra de Monchique, num ritual de inverno desenhado entre mim e a minha sócia, a Joline, no momento então, e foi magnífico, onde nós dedicamos um conjunto de dias ao solstício de inverno, onde fazíamos trabalho criativo de manhã, portanto eu estava a escrever o livro, ela estava nos trabalhos de pintura dela, era pintora, e à tarde depois trabalhávamos no jardim a podar árvores e a fazer o que era necessário fazer na natureza daquele lugar, e à noite estávamos em convívio com as pessoas que apareciam, porque convidamos vários amigos, várias pessoas para estarem connosco nos serões, então foi assim de uma beleza muito grande essa cerimónia de solstício, e no dia 27
lá acabou. Então foi, foi incrível o processo de escrita. Foi estar ligado a qualquer coisa que não sou eu. Muitas vezes leio partes do livro e aconteceu-me já. E não me parece que fui eu que escrevi, eu não me lembro de ter escrito aquilo, mas revejo-me, aquilo tem a ver comigo. Eu, de facto, passei por aquilo, ouvi aquilo, ou vivi aquilo, e, e há algo que vem de um sítio diferente. E foi obsessivo, de facto, esta escrita. O primeiro livro a ser escrito foi o tomo 2, portanto, o volume 2. Depois, quando mandei para a Bambual, o Gabriel disse não. Eu, sim, é bom, este livro está muito bom e tal, mas eu não publico isto se não tiveres tu cá, tu não estás cá, tu precisas estar cá. E acabei por começar a escrever o tomo 3, saí de inspiração, está até escrito no início, disse qual foi a inspiração, alguns em outubro, numa meditação de Arfons quando foi lá, e depois é que peguei no tomo 1 e a coisa começou-se a colar toda e a fazer sentido, e todos eles foram escritos assim de fluxo, de rajada. Depois houve várias leituras para rever e afins, mas foi de facto um processo muito pessoal, muito interior, muito ligado a algo maior do que eu e à fonte, e depois muito síncrono. Este livro foi muito síncrono, teve muitas coisas bonitas a acontecer, como ofertas. Quando partilhei com o Rui Ares, o meu amigo, ele depois partilhou em casa com a mãe e a mãe disse, ok, eu vou rever, eu revejo o livro. Diz ao Marco que eu revejo o livro. E depois estava a partilhar com o Duarte e o Duarte, eu quero fazer a capa do teu livro. E começou a acontecer estas coisas umas atrás das outras, num fluxo de que isto era para acontecer, que era mesmo assim. E inclusive, como já contei, quando pedi à Helena o prefácio, ela no meio da vida agitada e daquilo tudo que estava a viver, dizer, não, mas não, eu não posso não contribuir para este caminho. Nós temos também feito muitas coisas em conjunto desde que conhecemos. Na altura conhecia ela e o Luís Miguel, o falecido marido da Helena. Então foi algo eh, que precisava nascer. Não é? O convite veio muito através de ti, Gabriel, e do Vasco. Vocês talvez tenham sido as pessoas que mais insistiram para eu me pôr a escrever. Quando terminei, para já nunca tive esta noção de que era este tamanho. Portanto, eu só ganhei a real noção quando tu me ligaste a dizer, olha, o paginador disse que isto tem não sei quantas páginas, e eu não queria acreditar. Portanto, para mim o livro era mais curto, aquilo que eu tinha escrito era mais curto, não era tão volumoso. Estaria talvez mais perto de metade do que realmente é, e fui com surpresa, mas ao mesmo tempo com aceitação plena, porque estava cá o que era preciso estar e fui colocado aquilo que era necessário ser colocado, e é algo que, tendo sido eu a escrever, e claro que fui eu que escolhi, não fui eu que escolhi, de alguma maneira não fui eu que escolhi. Está cá. Provavelmente foi a Vânia que escolheu uma parte. Se calhar a Vânia disse: Marco, eu preciso que tu escrevas sobre o tomo 3. Ela partilhou ainda há pouco comigo que tinha sido o favorito dela. Portanto, se calhar foi ela que pediu e foi daí que veio essa escolha. Tu pediste o tomo 1, pois aqui está ele, Gabriel. Ainda não sei quem é que pediu o 2, se calhar foi a Dúnia e o Tiago que pediram o 2. Mas por isso dá uma sensação que eu estive a responder a algo que estava no campo e que são estes diferentes pedidos para pôr a coisa visível. E para mim é muito importante, ele está dito alguns na introdução, mas é muito importante dizer que isto é a minha experiência, é o meu caminho, é a minha viagem, ela não vincula nenhuma outra pessoa, nem está aqui uma fórmula de verdade. Eu penso que o nosso futuro não depende de fórmulas de verdade neste momento. Depende, de facto, da capacidade de cada um de nós se despir, que eu tento ilustrar isso no tom 1, de cada um de nós se despir, encontrar o outro e, em conjunto com os outros, começar a experimentar coisas que sejam verdadeiramente diferentes. E para mim é isso que está cá, é isso que eu tentei retratar nesta viagem. Foi esse ato do que é despir-se, vulnerabilizar-se, estar aberto, procurar responder à pergunta de quem sou em relação contigo, Gabriel, quem sou em relação contigo, Vânia, e como é que nós vamos co-criando este espaço, esta evolução em conjunto. Como estamos a fazer, por exemplo, a partir do teu estímulo na Bamboal e da evolução que tu queres fazer dentro da Bamboal, nessa co-criação do que pode ser a Bamboal, por exemplo, a organização de comuns. Como é que podemos transformar a Bamboal numa organização de comuns? Então para mim é esse. Eu não sei, sinceramente não sei, mas estou convencido que contigo e com outras pessoas que queiram fazer esse trabalho, nós vamos conseguir descobrir uma forma
que vai verdadeiramente nessa direção e que pode potenciar algo completamente diferente para cima da mesa. Então, posso-vos dizer que hoje tive uma experiência com a rede de consteladores, projeto que estou a fazer mentoria, que tenho muito gosto em estar a ajudar, a rede de consteladores em Portugal, e que está a ser uma belíssima. Elas também têm seguido o livro e leram, e estão inspiradas pelo livro, e está a ser uma belíssima poder acompanhar aquelas pessoas e nadar com aquilo que está presente no campo e com aquilo que está a nascer. É uma cocriação muito bonita, onde não há ali ninguém a dizer, eu sei, isto faz assim, eu faço assim, não. E há essa estar em equipa, essa cocriação, e de repente sai qualquer coisa, saímos de lá todos cheios de energia, com a ideia que foi um momento super vivido e que é aquilo que faz todo o sentido e queremos estar ali a participar. Para mim é isso, essa é a grande chama, é aquilo que está aqui vivo e como será a vida se todos nós estivermos a viver isto, se todos nós estivermos verdadeiramente implicados naquilo que estamos a criar, plenos, completos, porque as hierarquias totais, as organizações hoje que existem, não nos fazem ser plenos. A gente, para entrar de uma qualquer empresa, e é indiferente qual é a empresa, nós temos de deixar partes de nós na rua. Nós não podemos entrar todos lá para dentro, temos de deixar partes de nós na rua. Até há empresas dentro destas, das empresas integrais, que organizam a festa do pijama, onde as pessoas vão trabalhar de pijama, para dar a ideia de que elas, tudo, não há nada delas que não seja bem-vindo às empresas. Porque elas não podem, não devem deixar nada de fora, que tudo é bem-vindo. E isto, nós precisamos vencer isto. Nós precisamos abrir, de facto, estas portas para cada um de nós estar dentro de cada organização, seja onde for, no Parlamento, na Câmara, na empresa de telecomunicações, no banco, ou onde quer que seja, no mundo de jogo que seja, mas esteja pleno com todas as suas capacidades e a sua inteligência e os seus dons. Portanto, é a chave. Grato pela pergunta. Portanto, espero que o entusiasmo da minha resposta seja ilustrativo de onde é que é o fim, do que é que foi o fim, onde é que está. Eu estou a descobrir, este livro está a ser uma descoberta por mim. Agora, a partir das pessoas que eu leio, das pessoas que querem aplicar, como tu, ou fazeres o estímulo da Organização de Comuns, ou aqui da Rede de Consteladores, e portanto estou a descobrir um livro novo. E já me apetece mudar partes, não? Já tenho esse impulso de mudar partes e de escrever coisas, se calhar é outro, não sei, se calhar é uma nova edição, mas estou a descobrir isto. Portanto, o fim não está isto. Ele terminou qualquer coisa e dentro de mim está a começar outra. Eu ainda tenho mais uma pergunta, mas O que é que pronto. vais fazer depois da Joana? Vais fazer Exato. depois da Zana. Diz a Joana Cruz. Este livro, a Joana foi uma das pessoas que trouxe o Possibility Management para Portugal, uma das práticas, metodologias que aqui está exposta no livro. Diz a Joana Cruz: este livro é um ato de escuta e coragem. Uma escuta profunda da vida do Marco, a pulsar nas suas histórias e criações, e uma coragem amorosa de as organizar, dar-lhes linguagem e partilhá-las. Este livro é, antes de mais, um testemunho vivo de uma travessia pessoal, coletiva e planetária. Cada linha aqui escrita emerge de uma vontade antiga, de algo que nos chama desde sempre, mesmo antes de sabermos o nome das coisas. A sensação de que o mundo pode ser diferente, mais conectado, mais verdadeiro, mais vivo. E esta sensação nunca nos abandona. Transforma-se em busca, em prática, em encontros, em mudança e em criação. A escrita do Marco é honesta, sem adornos desnecessários, cheia de profundidade, visão e alma. Este não é um livro para ser lido, é um livro para ser vivido, sentido e integrado. Não se trata apenas de palavras bem alinhadas. Trata-se de experiência encarnada, de sabedoria destilada ao longo de anos, de travessias internas e externas. Trata-se de alguém que não só pensou novos mundos, mas que os viveu no corpo, na comunidade, no conflito e na criação. Este é também um livro feito de muitas vozes. As pessoas, os movimentos, os saberes e as práticas partilhadas por Marco e que eu tive o privilégio de acompanhar de perto nos últimos anos estão aqui entrelaçadas. Aqui pulsa a sabedoria ancestral, mas também a inovação radical. Aqui vivem perguntas sem resposta, sementes de possibilidades e a confiança de que podemos viver de uma forma regenerativa, compassiva e evolutiva. O que tens nas mãos não é apenas um livro, é um convite para uma viagem. Uma viagem que começa na própria história do Marco, com as suas alegrias, feridas, decisões e ciclos, e que se expande progressivamente para mapas de mundo de jogos, propostas de futuro e ferramentas para o presente. Este livro fala-te para que te possas encontrar. Fala-te do mundo
para que possamos juntos recriá-lo. Peço que leias este livro, não para te encheres de mais de eu seis ou certezas. Peço-te, sim, que sintas onde este livro te toca, o que desperta em ti, o que te inquieta ou inspira. E quem sabe que escolhas dar o próximo passo na tua própria jornada, seja ela qual for. Este livro é para quem pressente que há algo mais, para quem já se satisfaz, não se satisfaz com respostas simples, para quem sente o apelo de viver em coerência com a alma, com a terra, com os outros e com o futuro. É um convite a mergulhar, a transformar, a co-criar. E em cada página há uma certeza subtil. A regeneração é possível e começa em nós. Recomendo este livro com o coração aberto, como quem entrega uma chave, porque há livros que se leem e há livros que nos leem. Este é um dos segundos. Marco, este livro és tu e ao mesmo tempo é muito mais do que tu. É canal, é caminho, é legado. Bem-vindo ou bem-vinda. Esta história também é tua, com profunda admiração, amizade e gratidão. Qual de vocês quer pegar aqui e dizer o que é que fica vivo com esta leitura da Joana? Do prefácio da voz da Joana. Acho que para mim esse é o prefácio que mais gostei, exatamente por falar para tanta gente. E falar de tanta gente, porque ela também sintetizou muito bem, tal e qual como a Carla, mas sintetizou muito bem o conteúdo e como nos traz tanto, como tem tanto para nos trazer e tanto para nos dar, se realmente o lermos de mente aberta e de coração aberto também. Por isso gostei muito. E acho que eu também fiquei muito curiosa com a questão do Possibility Management. Gostava muito de saber o que realmente é e como é que se pode experienciar. Grato, Vânia. Possibility Management é uma prática de desenvolvimento humano, é uma escola já com 30 anos. Nós temos muita oferta em Portugal e há uma comunidade já bastante forte em Portugal, do qual a Joana é uma das que tem segurado esse espaço para todos nós. E tu depois, se partilhares comigo o teu e-mail, eu introduzo-te nesse universo, Vânia, cá em Portugal, e depois a partir daí tu chegas à comunidade internacional, podes te inscrever na newsletter e começar a receber as informações e depois segues o teu caminho. E no grupo, ou diretamente comigo, ou com a Joana, ou com outras pessoas no grupo, também podes perguntar experiências, como é que foi feito, quem é que se iniciou, como é que começou. Eu descrevo a minha no livro, não é? Como é que cheguei ao Possibility Management e como é que ele me tocou e o que é que fez, é de facto para mim uma prática determinante, mas há muitas outras vozes que tu podes ouvir e outras muitas perguntas que tu podes fazer e ter várias respostas para tu alinhares o que possa ser útil para ti, não é? Poder chamar para ti aquilo que possa ser útil. Tenho todo o gosto em contribuir para isso. Agradeço, obrigada. Eu gostei muito deste prefácio. É um prefácio de alguém que trabalhou muito comigo e que fizemos muito trabalho juntos dentro do Possibility Management, como participantes, como pares, mas ao mesmo tempo também trabalhamos, continuamos a trabalhar juntos. Portanto, alguém de caminho, aliás, todas estas pessoas que escreveram o prefácio são pessoas de caminho, com quem fiz ou faço caminho. E o prefácio da Joana tem esta capacidade de inverter coisas. A Joana, por desconstruir as frases e as palavras e os sentidos, vai buscar mais qualquer coisa que não estava direto. A Helena faz isso com a poesia, com o toque de leveza, a Carla com o seu pragmatismo e com a sua capacidade incisiva, e a Joana faz com a desconstrução, com mudar a ordem como as coisas são apresentadas, que de repente faz-nos ali uma pergunta diferente. Epá, não estava à espera disto. E de facto aquilo que ela está a ver faz sentido. Eu também estou a ver isso. Então é de uma beleza grande a forma como ela faz essa desconstrução e ao mesmo tempo tem clareza. É sharp, é a forma como escreve é muito coerente e íntegra. As coisas são ditas, é ela e traz é ela, não é? Então foi algo que me tocou, gostei muito do prefácio e acho que toca numa vertente do livro que ainda não tinha sido captada por nenhuma dos outros prefácios. Gabriel, e a tua pergunta?
nova pergunta. A minha pergunta, assim, a minha primeira pergunta, depois das outras, é, epá, eu tenho muita curiosidade em que tu olhes para uma pessoa que tu conheceste, e que eu também conheci, que era uma pessoa que estava no João Sem Medo e que se chamava Marco de Abreu, e gostava que tu olhasses para ele e de facto tu conversasses com ele à luz dos dias de hoje. E como é que tu viveste, ou como é que esse homem viveu aquela dimensão gigante do João Sem Medo, e como é que tu hoje, Marco, vês esse homem e esse percurso e esse esforço e essa construção que libertou muita gente das amarras e que propiciou muitas outras vidas. E depois, por sua vez, também propiciou muitas outras formações, pessoas que se interessaram por coisas que nunca estavam à espera, experimentaram coisas que não imaginaram ser possível. E algumas delas mudaram, e provavelmente, diria eu, com algum grau de convicção, algumas das situações houve certamente mudança de vida, né? Portanto, houve pessoas que não foram mais as mesmas. E eu gostava de que o Marco da Abreu dessa altura do João Sem Medo, conversasse com o Marco da Abreu de hoje, 2025. eh, uma data curiosa, 7/7/2025. Hum. E gostava que houvesse essa conversa. Interessante. Olha, gosto muito da tua pergunta, Gabriel, gosto muito da tua pergunta. E é incrível que tu a estejas a fazer à entrada do prefácio do Rui, porque o Rui, como tu sabes, é um dos cofundadores do João Samedo também, um amigo de longa data, tem sido um companheiro. Olha, ainda ontem estive a ver um concerto dele à noite, tem sido um companheiro de longa data. O Rui é uma daquelas pessoas multipotencial, portanto faz muitas coisas diferentes e muitas coisas bem. É incrível aquilo que ele tem capacidade de fazer. E ele põe aqui, ele no prefácio dele tem aqui algumas coisas que eu me vou socorrer para te responder à pergunta, porque de facto ele captou essa essência e ah, ah, captou a qualidade que a resposta à tua pergunta tem. Ok? Porque o João Semedo é uma peça-chave nesta construção, neste livro, e chave em quem eu sou, em quem eu sou hoje. Portanto, eu sou hoje porque tive a oportunidade de viver toda aquela experiência do João Semedo, e o João Semedo é determinante. Todo o tomo 3 é escrito em torno da experiência do João Semedo e do que ela traz para cima da mesa. Então vou ler o prefácio do Rui e vou pegar nas palavras do Rui para responder à tua pergunta e compô-la com este prefácio e com algo mais. No ano em que celebro meio século neste planeta, apercebo-me que mais de metade da minha vida foi vivida ao lado do Marco de Abreu. Começou por ser o meu primeiro patrão na Safira, onde foi também o primeiro colaborador da empresa. Depois de 9 anos, juntei-me ao projeto Darwin e 3 anos depois fomos sócios em mais de 6 projetos empresariais, startups, comunidades e cooperativas. Tornou-se também um amigo, mentor e companheiro de inúmeras experiências e partilhas, a dois, a equipa e com diversos grupos e dinâmicas, que viaja. Durante todo este tempo sempre vi o Marco a observar o mundo não como ele é, mas como ele poderia e pode ser, sem utopias. Mesmo quando o presente está envolto em caos, ele consegue vislumbrar um futuro possível que, para muitos, estaria envolto em nevoeiro. Movido de coragem e pragmatismo, consegue pôr em prática o manancial de conhecimento que adquire com uma facilidade extraordinária na síntese de inúmeras fontes, aprendizagens, com vários mestres e práticas e experiências pessoais. Pelo caminho, congrega à sua volta uma constelação de pessoas extraordinárias que com ele e nele se inspiram. Eu sou uma delas. Grande parte do que hoje sou e alcancei, muito para além dos sucessos empresariais a nível pessoal e caminho de alma, devo muito à inspiração e acompanhamento do Marco. É para mim, e é aí que reside o segredo, o denominador comum são sempre as pessoas, do geral ao particular, das comunidades, empresas, equipas, às relações interpessoais. Este livro marca um ponto de síntese e integração do que agora começa a fazer sentido, o encaixe das peças no puzzle.
onde estes temas antes eram aprendizagens e experiências complementares, agora o mapa começa a emergir numa visão integrada, um farol para o futuro. É uma obra que celebra um imenso conhecimento e que sei terá todo o reconhecimento que o Marco merece e irá marcar uma nova e extraordinária fase do seu percurso. Sempre presente fica certo dia 1998, onde após uma entrevista de emprego muito informal, eu soube com muita clareza: é nesta aventura que eu quero embarcar, num caminho novo por desbravar, uma folha em branco e todas as possibilidades do universo e o futuro todo para desenhar. O Rui é amigo, é empreendedor, está envolvido em vários, esteve na criação de vários dos projetos onde eu estive também envolvido, e ele retrata aqui, através do testemunho dele, aquilo que é uma essência que eu descobri ainda antes do João Sem Medo, que é esta capacidade de eu suportar os outros a se cumprirem. E o Rui retrata bem isso aqui com a história dele. E quando eu descobri isso, o João Sem Medo era natural, porque o João Sem Medo foi esse projeto de ajudar os outros a se cumprirem numa fase de muita crise, após a hecatombe de 2008, e ver pessoas em desespero absoluto, com 20 anos de carreiras, com sabedoria enorme, e de repente estão no desemprego, tiraram-lhes do tapete, por qualquer coisa que elas não tinham nada a ver, que aconteceu no outro lado, feita por outras pessoas, e que elas são uma segunda ou uma terceira derivada, uma daquelas peças de dominó que vai caindo e que não se sabe bem onde chega. E de repente, este grupo de pessoas do qual eu fazia parte, onde o Rui está envolvido, decidem dar este grito da alma, vir a jogo e ajudar muitos outros a se cumprirem. Então nós fazemos isso não daquele lugar de autoridade, nós é que sabemos como é que isto se faz, nós fazemos do lugar de humildade, nós também não sabemos. Nós não sabemos o que é esta coisa de empreender a partir do coração. Não de chegar a um sítio, ir a um acelerador de startups e ter dinheiro, não sei o quê. E a gente agora faz um unicórnio, não sei quantos. E entretanto, para aquele unicórnio, 1.000 ou 10.000 pessoas ficaram fora. Foram ditas que não eram empreendedores. Mas para aquele lugar de onde é que está a capacidade de eu ser criador e de criar qualquer coisa que verdadeiramente toca no meu coração e que me chama a mim. E nenhum de nós também sabia fazer isso. Nós já tínhamos o caminho feito de empreendedores e fizemos coisas que gostamos muito. Portanto, havia lá qualidades que nós, ok, se calhar, se pensarmos bem sobre o nosso caminho, vamos descobrir como é, mas nenhum de nós sabia. E fizemos isso em conjunto. Então, o João Sem Medo é um grande laboratório para todos nós. E nós fizemos essa cocriação em conjunto, servimos mais de 10.000 pessoas na cidade e todas as pessoas que passaram no João Sem Medo, aquele testemunho que eu tenho delas é que as suas vidas foram alteradas. E foi alteradas para algo que nenhum de nós sabe descrever bem, incluindo a minha. Desde logo a minha, e ela está explícita em todo o tomo, e em parte do tomo 2. Portanto, sim, o João Sem Medo é um laboratório, é um projeto basilar. Nós podemos experimentar muitas coisas lá. E ele é a inspiração para os espaços de legado, para os espaços de comuns que estão no tomo 3. Portanto, na prática, a gente podemos dizer de outra forma que é a construção da sociedade de comuns está inspirada naquilo que foi a experiência do João Sem Medo, do caso João Sem Medo, e o que estamos a querer fazer é ter uma espécie de João Sem Medo espalhado por todos os municípios, por todos os concelhos, por todo Portugal, de maneira a que aquela inovação, a capacidade de cura, de nós nos encontrarmos e curarmos aquilo que se passa dentro de nós vamos ter desafios e estamos a ter desafios muito, e eles vão aumentar, portanto, nós vamos precisar ter estes espaços seguros para virmos chorar, para virmos gritar, para virmos dizer que não está bem e curarmos aquilo que se passa dentro de nós, em conjunto e não sozinhos. Solidão e depressão é um dos males da nossa modernidade, nós precisamos romper isso, rompe-se isto com estes espaços de cura, de fazer cura em grupo, em conjunto, como nós fazemos no Possibility Management, está documentado há 30 anos, não é só em Possibility Management, faz em Process Work, faz-se no DPU do Vasco, faz-se na transição interior do Southling, portanto é estas práticas novas, construtivistas, que nós estamos a chamar para o meio do desenvolvimento humano e do cuidado de nós, e faz depois em experimentação. Nós precisamos desses espaços de experimentação, da horta, da floresta, da impressora 3D, da loja, do artista. Isso tudo tem que vir a jogo para ser uma cocriação. Note-se o projeto da Evguínia, onde ela, a partir da arte e da arte, está a produzir tanto conhecimento na área da ecologia.
Se nós formos ver lá naquele projeto, tem tantos cientistas como artistas no projeto da Evadinha. Então é isto, o artista hoje, este artista inconformado, ativista, é um agregador, alguém que traz conhecimento e põe esse conhecimento a fazer sentido para todos nós vermos qualquer coisa que não estava em cima da mesa. Não é? Então, esses espaços precisam existir. Esses são os espaços de comuns que estão caracterizados no tomo 3 e eles vêm a partir do João Semedo. Eles vêm a partir da minha experiência, da síntese da experiência, observando a estes anos de distância. Já são mais de 5, o João Semedo terminou há mais de 5 anos, portanto, poder observar essa experiência e ver o que é que foi e agora sistematizá-la de uma maneira que ela possa produzir resultados a uma escala diferente, a uma dimensão diferente. Então, é muito bonito esta forma como o Rui capta isso, não é? Quando ele diz, andamos aqui a experimentar uma quantidade de coisas que pareciam elas todas despegadas umas das outras, quase não fazia sentido, e de repente há um mapa que aparece. De repente há um farol, há uma direção que pode inspirar outros a irem para o caminho da experiência, da experimentação. Então é isso, é essa para mim a essência daquilo que é o Marco João Sem Medo, que não poderia ser, eu não poderia ser quem sou se não tivesse tido aquela experimentação toda, a aprendizagem, os livros que li, os programas que fiz, as coisas todas, e poder hoje, a partir do fazer sentido dessa experiência e de que foi permitido através das ferramentas como o desenvolvimento regenerativo ou possibility management, e agora poder dizer, ok, é consequente, eu posso usar esta experiência para algo mais, para fazer nascer qualquer coisa nova, para ajudar a Vânia a dar o passo seguinte, para ajudar o Gabriel a construir a organização de comuns, e por aí fora. E por aí fora, porque se isto estiver institucionalizado, a escola pode vir, a escola, o agrupamento escolar daquela zona pode vir a dizer como é que eu mudo, eu quero fazer inovação aqui, ou o centro de saúde, ou a entidade que for da nossa comunidade. Este não tem que ser só para uns eleitos. Não, este é para todos nós. A partir do sítio onde estamos a sentir inquietude e a gente vai e começa a experimentar. E precisamos dessas catedrais. A nova catedral, não é? Os templários, quando começavam a construir as suas aldeias, os seus povoados, a catedral era a primeira coisa que era posta, a muralha e a catedral. Não é? As novas catedrais, nós somos os novos templários. As novas catedrais são estes espaços de comuns, onde a gente vem chorar em conjunto, onde a gente vem se curar em conjunto, mas também em conjunto que a gente cria o futuro. Quando houve o apagão, este apagão recente, a minha primeira dor foi eu estou sozinho. Eu não conheço ninguém na minha comunidade, eu estou sozinho. Não faz sentido. A minha comunidade está a pé dos meus pés. Eu não preciso estar sozinho e eu tenho que saber fazer o caminho com os meus pés até aos meus pares. E é este o trabalho que eu preciso fazer na minha comunidade e cada um de nós precisa fazer na sua. Esses são os espaços de comuns, é essa a porta que os espaços de comuns abrem. Portanto, é uma bonita pergunta, Gabriel. Ele está espalhado pelo livro todo. Essa resposta está espalhada no livro todo e nos seus anexos e é determinante e é de facto uma experiência. Nós vamos ter provavelmente a oportunidade de falar mais dela aqui ao longo desta caminhada. E eu quero terminar hoje com a introdução ao livro. Ela não é muito grande, com a introdução ao livro, porque permite fechar para mim esta sessão de uma maneira bonita, que é trazer também as vossas vozes e a gente fazer aqui um check-out coletivo. Nós temos 3 minutos, se calhar vai passar algum minuto a mais da hora, mas vamos a isto. Tá ok, Vânia? Conseguem? E tu também, Gabriel, se for o caso. Ok. Sim, depois tenho outras perguntas, mas fica para outra altura. Pois esta é a primeira, Gabriel. Introdução. Vivemos um tempo de transformação. Os mundos jogos, cá está aquela que ele está definido desta maneira. O mundo jogo é a forma como os seres humanos trocam valor. Uma relação, uma família, uma empresa, uma cidade, um país, uma cultura são exemplos de mundo jogos. As pessoas que os criam são os construtores de mundos de jogos. Está desenvolvido com mais profundidade no tomo 2, sobre as sociedades regenerativas. Tomo 2. Os mundos de jogos que sustentam as nossas sociedades mostram sinais de esgotamento e ruptura, enquanto novas possibilidades emergem nos interstícios do presente. Entre a tradição e o futuro, a escassez e a regeneração, o individual e o coletivo, o interior e o exterior, encontra-se o desafio do tempo presente. Como podemos reimaginar e recriar sociedades que cuidam do bem-estar individual, do bem-estar coletivo, do bem-estar da vida e da terra e em paz. Esta trilogia, os 3 tomos,
nasce desse questionamento e de um percurso pessoal de investigação, ação, de experimentação, de aprendizagem. Os 3 tomos, embora distintos nos seus propósitos, fazem parte de um mesmo movimento. Tomo 1, No Caminho de Orion, é a jornada pessoal, um relato vivo da travessia pelo desconhecido, da transição entre diferentes formas de ser, de ver e ser no mundo. É um testemunho da transformação possível enquanto escolhemos conscientemente percorrer o caminho para sociedades regenerativas e para as sociedades de comuns. Tomo 2, Mapa para as sociedades regenerativas e sociedades de comuns. Propõe um mapa para navegar na direção das sociedades regenerativas, apresentando mapas de pensamento, práticas e ferramentas para criar organizações e comunidades alinhadas com os princípios da vida. E um mapa para as sociedades de comuns, que se co-criam sobre as sociedades regenerativas. Portanto, as sociedades de comuns é algo que vem depois das sociedades regenerativas. Primeiro precisamos aterrar as sociedades regenerativas. Tomo 3. Portugal, a primeira sociedade de comuns. Enquadra essa visão no contexto histórico e cultural português, explorando a possibilidade de Portugal liderar um movimento global na direção das sociedades de comuns, suportado no seu desígnio espiritual. Estes tomos não pretendem trazer respostas definitivas, mas abrir espaços de possibilidade. Mais do que um destino final, apontam caminhos a serem explorados, práticas a serem experimentadas e histórias a serem contadas. São convites à experimentação, à ação, reflexão, à cocriação. Seja qual for o ponto em que te encontras nesta jornada, que estas páginas possam servir de bússola, farol, fazer nascer novas perguntas, inquietações ou simples faísca para novas descobertas, para te cumprires. Para fechar esta introdução, quero explicitar o que entendo por paz, por inovação social transformativa e colaboração criativa, que informam o subtítulo deste livro. A minha jornada e a chamada para a inovação social transformativa em paz na direção da colaboração criativa de comuns. Paz é um construto complexo, com muitas perspectivas. É que o cultivo neste livro é experimental. Isto é, vem da minha experiência de viver em paz em Portugal desde 1971, como ilustra o tomo 1. De lidar com os desafios sociais, com a transformação social, com a evolução cultural num clima de ausência de guerra. De fazer parte da União Europeia, projeto de paz, de tolerância e respeito cultural após 2 grandes guerras que devastaram o continente. Tivemos guerra na Europa, após a Segunda Guerra Mundial, na Grécia, na Irlanda do Norte, no País Basco, nos Balcãs, na Moldávia e na Ucrânia, que ainda está a decorrer. E a direção foi a de resolução. Temos conseguido, como projeto europeu, resolver estes desafios à paz e alargar este sonho e a realidade a cada vez mais povos. Sonho com o dia em que estendemos a todo o planeta. E o próximo passo é na Ucrânia. Esta direção histórica da humanidade e de Portugal será desenvolvida no tomo 3. Por inovação social transformativa, estou a sublinhar a inovação social que transforma a forma como somos sociedade, os mapas mentais que usamos, como nos organizamos e o que valorizamos. Por exemplo, para além de cuidar de uma externalidade, a transformação é no sentido de externalidade não ser criada em primeira instância e ser uma oportunidade de evolução cultural. É a inovação social que experimentei com a João Sem Medo, com as organizações de comuns. No tomo 12 trataremos desta questão. E aqui está, Gabriel, a essência daquilo que foi a importância do João Sem Medo neste contexto. Por colaboração criativa, entendo o processo alquímico, o campo de diálogo generativo, como descreve o Otto Schammer na sua teoria de diálogo, que acontece quando as pessoas transcendem os padrões inconscientes de controle e competição, permitindo a emergência de espaço onde se navega o desconhecido, em segurança física, mas sobretudo emocional, em que a cocriação se torna um ato de evolução pessoal e coletiva, onde o novo acontece. É uma distinção e um conjunto de competências que se cultivam no Possibility Management. Trabalha-se muito esta ideia da colaboração co-criativa em Possibility Management. E aqui está fechada a introdução do livro, portanto a próxima será a entrada do tomo 1, deixaremos para a próxima sessão, e eu gostava de vos ouvir, em jeito de fecho, como é que foi esta leitura, como é que foi esta navegação do dia de hoje, o que é que fica vivo em vós, e para podermos fechar aqui em conjunto. Quem quer começar, depois passamos para o outro e fechamos.
Então, é assim, para mim, a leitura com o Marco faz sentido. Ou seja, a leitura sem Marco é um livro que eu leio e que medito, através das palavras que o livro me suscita, ou melhor, das imagens e daquilo que o livro me suscita. E, portanto, para mim, este momento em que estamos aqui e que tu lês o livro e que partilhas aquilo que foi escrito, eh, é um momento com o Marco. Ou seja, é o momento em que o Marco tem que vir a jogo. Porque se o Marco não vier a jogo, eu posso ler o livro e não preciso de ti para nada. Agora, eu preciso, para mim, este momento, o Marco tem que estar presente. Ou seja, tem que falar sobre aquilo que de facto o livro traz, qual é a essência do livro e o que é que, sobretudo, e para mim, por isso é que eu te pedi na altura que fizesses uma parte do livro em que constasse o Marco, quem é o Marco? Porque vir este livro com uma série de elementos sem o Marco é um livro órfão. E, portanto, para mim, eu precisava que o Marco estivesse presente e que esteja presente nestes eventos, nestes momentos em que estamos juntos, porque torna estes momentos absolutamente incríveis, não é? Porque, de repente, aquilo que escreveste torna-se absolutamente vivo e presente e encontramos aqui a riqueza imensa de estar contigo e poderes partilhar aquilo que de facto procuras trazer no livro. Isso para mim é muito importante. Pronto, era isto que eu queria dizer. Portanto, em jeito de fecho, livro sem Marco. Eu posso ler o livro, não preciso de ti para nada. Agora, livro com Marco, estes, estes, estes momentos têm que ser com o Marco. Grato, Gabriel. Vânia, como é que foi para ti? O que é que está vivo aqui à saída? Eu acho que eu concordo com o Sr. Gabriel que realmente o marketing faz muito mais sentido, até porque uma coisa é nós metermos num papel aquilo que estamos a pensar, outra coisa é nós depois falarmos sobre aquilo que realmente estamos a pensar. Dá logo um outro sentido, porque às vezes nem sempre é fácil colocar no papel a verdadeira essência e a verdadeira ideia que nós temos na nossa mente. E ao podermos ter este espaço para conversar e até fazer perguntas, porque aquilo que eu vou ler vai ser sempre diferente daquilo que provavelmente o Sr. Gabriel leu, e podemos realmente perguntar qual é que era mesmo a intenção e o que é que foi experienciado ou não. Então acho que é outra riqueza, sem dúvida. E o que fica é mesmo a promessa de que, toda a promessa de que é o livro, com esta introdução, com os prefácios, e também de toda a estrutura comunicatária que está atrás deste livro, porque lá está, como o próprio Marco já disse, não é apenas o Marco, mas sim toda uma comunidade de gente que também o levou a desenvolver-se e que caminhou com ele este caminho. Portanto, acho que é de uma grande riqueza, sem dúvida. Estou muito grata. Grato, Vânia. Da minha parte, gostei muito de fazer a leitura em voz alta aqui para vós e com as perguntas e com a interpelação pararmos e ouvirmos o que é que cada um traz, o que é que ficou vivo. Aqui é uma benção que vocês dois já tenham lido o livro, então traz uma segunda dimensão, uma segunda leitura, como tu própria dizias. Ok, ouvir agora os prefácios depois de ter lido o livro tem outro som, tem outro colorido, Vânia. Então, sim, para mim está a ser bonito esta ideia de as coisas foram escritas com ordens diferentes e há uma coerência, há um sentido que está cá presente e tu começar a ver, é como se estivesse a ver a rede do livro e como tudo está interligado e como os conceitos, os construtos, as experiências, as vivências, de facto formam um todo maior, qualquer coisa que é maior e que ainda se está a manifestar à medida que eu vou me relacionando com o livro já fora de mim, já não sou eu, já está lá fora, não é? Como tu fazias aquela pergunta, Gabriel, de agora terminou, quem és tu, não é? Que isto terminou, não é? É esse relacionar com uma coisa que já não sou eu, estava dentro de mim, mas agora já não está, agora já está completamente fora, e eu próprio também me estou a relacionar com ela. Então, talvez este tenha sido um dos exercícios mais conscientes de me relacionar com o conteúdo a partir
da minha leitura, mas ao mesmo tempo das vossas provocações, das vossas partilhas, de como é que está a tocar em vós, como é que isso chega. Então, há algo que está aqui a transformar-se e noto a beleza das partilhas aqui, o que é reviver estes prefácios, o que foi encontrar esta introdução. Eu gosto muito desta introdução, ela é pequena, clara, direta e vai de facto ao cerne das questões que o livro toca. Hum, Estou encantado, olha, quero descobrir o livro mais, que eu estou com vontade de descobri-lo a seguir, o que é desta maneira. E quero-vos já dizer a todos, a vocês os dois e a todos os que tiverem a ouvir isto, que isto vai ser sempre surpreendente. Isto não vai ser sempre igual. E preparem-se, porque este livro também são vocês, e portanto também vai haver questões, tragam as vossas questões, tragam os vossos mundos de jogos para cá, e nós vamos trabalhar com isso também aqui como parte do desafio. Sim, Grato. essa parte é muito importante, porque de facto, a partir do momento em que nós tivermos essa possibilidade de falar e de partilhar, eu acho que são as interrogações que naquele momento surgem, mesmo para quem não tenha lido o livro, eu acho que é importante, porque de algum modo integra-se, e este espaço, do meu ponto de vista, pretende-se que seja inclusivo. E, portanto, mesmo aqueles que não leem o livro, que se sintam perfeitamente à vontade para estar aqui, para colocar questões, mesmo que pareçam que são questões, enfim, um pouco laterais ou que achem que, como não ler o livro, que não podem fazê-las. Podem fazê-las, podem e devem fazê-las, porque acho que isso é que traz a riqueza a este espaço. É isso. Aqui toda a gente é bem-vinda. Aqui todos são bem-vindos. Grato a todos e até já. Encontramos-nos aqui Obrigado. na próxima segunda-feira, às 21 horas.